Estamos a caminho de mais uma alteração do Código de Processo Penal. Considera normal tantas alterações em tantos anos no Código? Bom, a área do processo penal é uma área em que eu não trabalho normalmente e, portanto, digamos, expresso a minha opinião sob essa reserva. Digamos, há naturalmente outras em que não sou muito sábio, mas essa sou especialmente ignorante. Agora, aquilo que me parece no Código de Processo Penal é o seguinte: parecem-me várias coisas relativamente contraditórias. Primeiro, tem havido uma grande tendência para legislar sobre acontecimentos, o que é o pior possível. Enfim, todos temos ideia de alterações mais ou menos cirúrgicas, motivadas por questões que levantaram celeuma na praça pública e tal. Ora, isto é a pior forma de legislar, porque a seguir provavelmente vem uma solução que vai causar outra vez celeuma e que vai ser revista outra vez. Dito isto, digamos, nós tínhamos tradicionalmente uma ideia que os códigos eram compilações para durar muito tempo, que tinham que ser fatores estruturantes, fatores muito estabilizados. Ora bem, a dinâmica da vida moderna, a rapidez da mudança, a mudança sempre a ocorrer. Repare, por exemplo, na área penal, os novos crimes ligados à informática, à internet, tudo isso exigem provavelmente alguma rapidez na alteração. Mas dito isso, não sou simpatizante dessas sucessivas, suponho, não sei se será boa para os editores, que têm sempre novos códigos para publicar, ou se também ficarão eles próprios com demasiados em armazém, enfim. Também considera que em Portugal há um excesso de leis, que se legisla demais e que o que falta é aplicar bem essas leis? Repare, é assim, um grande jurista, cujo nome conhece bem, que é o Carneluti, dizia já nos anos 20 do século passado. Esta do século passado deixa-me sempre perturbado, porque para mim o século passado é sempre o XIX, mas, portanto, falamos do século XX, como é evidente para a generalidade das pessoas que ouvem esta conversa. O Carneluti dizia que havia uma impaciência legislativa que caracterizava a modernidade. E, portanto, digamos, há muitos anos que há esta ideia que se legisla demais. Ora bem, é evidente que a partir do momento em que se afirmou um Estado que intervém muito, e hoje em dia mesmo o modelo do Estado liberal, se quisermos, é sempre um Estado que, apesar de tudo, legisla muito, que mais não seja para desfazer o Estado social, para fazer as privatizações, não é? E, portanto, digamos, é a ruptura de um equilíbrio em que o público e o privado estavam completamente separados que justifica o frenesim legislativo, a impaciência legislativa. Depois, há sociedades em que o valor da palavra, o valor dos acordos é talvez superior àquela que é na generalidade dos países latinos. E, digamos, países que estão mais habituados a regular através de formas mais ou menos automáticas de composição dos interesses do que nós estamos. E, portanto, de facto, legisla-se muito por razões que são compreensíveis, legisla-se muito por razões que são menos compreensíveis ou que são piores, se quiser. Eu acho que muitos ministros gostam de assinalar a sua passagem pelo governo, deixando muitas leis, criando muitas figuras. Depois os que se seguem gostam de revogar estas e fazer outras. E, portanto, há de facto uma instabilidade legislativa que vai de par com uma grande imperfeição legislativa, muitas vezes. Há legislação, mesmo na minha área, na área de finanças públicas, por exemplo, saem por vezes diplomas com coisas terríveis. Embora, por exemplo, eu ouço por vezes comparar muito aquilo que seria a perfeição da legislação antes de 25 de Abril e a imperfeição depois de 25 de Abril. E aí também é preciso perceber que é muito mais difícil legislar em democracia do que legislar em ditadura. Porque a legislação na ditadura era uma pura questão técnica. Em democracia, normalmente a competência, normalmente não, mas em muitos casos é competência da Assembleia, por exemplo. Ser competência da Assembleia obriga a uma composição de interesses que em si mesmo é positiva, mas depois pode introduzir na lei soluções que aparentemente até podem parecer contraditórias, esquisitas, mal colocadas, mas que é, digamos, um preço a pagar por isto. Tal como todo o processo, por exemplo, de concertação social, que é um processo extremamente positivo, mas leva a que, digamos, a lei saia, passe por muitas mãos. Depois, nos últimos anos, generalizou-se uma
tendência, que tem aliás expressão em alguns ilustres e brilhantes colegas meus, para desenvolver uma ciência esquisita, que é a da legística, portanto, há aí uns vários manuais sobre como é que se legisla bem, os erros a evitar e tal. E, portanto, por um lado, há um esforço que se traduz a nível do governo, há um gabinete encarregado de ver se legisla bem, mas todos esses aspectos são difíceis de equilibrar no conjunto final. Já disse que a sua área é de finanças públicas, as finanças públicas estão na ordem do dia em Portugal. Acha que temos impostos a mais? Bom, se a pergunta é se temos uma carga fiscal a mais, seguramente temos. Se é que temos impostos a mais no sentido de termos figuras tributárias a mais, talvez também tenhamos. Ora bem, começamos pela questão da carga fiscal. A carga fiscal em Portugal é, na minha opinião, muito elevada. Isto porque, digamos, como sabe, no IVA, com a taxa de 23%, estamos praticamente à cabeça das taxas mais pesadas da União Europeia, o que não parece ser a coisa mais indicada para um país que tem um nível de vida comparativamente bastante mais baixo. Essa subida da taxa do IVA, em que se tem insistido sempre como recurso para arranjar mais dinheiro para o Estado, tem um efeito que é algum estímulo à economia subterrânea. Aquilo que todos conhecemos de não sei quanto com IVA, sem IVA, e, portanto, quanto mais alto for o IVA, provavelmente maior é o estímulo, maior é o incentivo para a economia paralela. Não estou a defender quem recorre a isso, os impostos são um dever de cidadania, todos devemos pagar impostos criados nos termos da Constituição e da lei, e, portanto, a escolha da taxa de 23% é perfeitamente legal, é constitucional e deve ser paga. Mas que o efeito prático pode ser esse, pode. Depois nós temos uma tributação sobre as empresas que é provavelmente excessiva, sobretudo comparada com outras zonas. E há coisas extraordinárias, por exemplo, que a União Europeia, que tem avançado no domínio da harmonização fiscal, mas menos na tributação direta no que da indireta, como sabe, tenha aceito que, por exemplo, alguns dos Estados da Europa de Leste tenham entrado com taxas do correspondente ao nosso imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas muito baixas ou até inexistentes. Tinha sido necessário fazer aí uma harmonização. E não deixa de ser curioso a este propósito lembrar que a Irlanda, que tem uma taxa sobre as empresas muito baixa, não estou em erro 12,5% ou 15%, mas creio que 12,5%, um dos pontos que recusou completamente no programa de austeridade foi aumentar essa taxa. E recusou bem, porque era só mais um fator para perder receita e, sobretudo, para perder desemprego. Porque não nos esqueçamos que o encerramento de empresas é mais desemprego. E depois temos o IRS, em que as taxas são completamente absurdas. Eu diria, é absurdo o valor a partir do qual se paga um IRS já pesado e haver uma taxa final de 50%, eu não sou contra, mas acho que ela teria que ser aplicada a rendimentos mais elevados do que é atualmente e, sobretudo, é insustentável que o IRS seja puramente um imposto sobre os rendimentos de trabalho. Ou seja, quem tem dinheiro em Portugal realmente não paga 50%. Se olhar, por exemplo, para as urbanizações de luxo à volta de Lisboa, na Grande Lisboa, estou a falar das urbanizações de luxo, não da periferia suburbana de Lisboa, isto é outro discurso, claro está. Se olhar para o Algarve, se olhar para tudo isto, interroga-se como é que é possível que haja 3 mil contribuintes ou qualquer coisa assim que estão no escalão mais alto do IRS. Isto depois tem um efeito que o professor Silva Lopes descrevia com a genialidade dele, que é o problema da teoria dos trouxas. Ou seja, as pessoas pagam impostos e tal, e portanto têm um pouco de dinheiro. E depois começam a ver o vizinho do lado, que tem um carro cada vez melhor, que vai cada vez viajar mais longe e tal. As pessoas são íntegras e tal, vão-se aguentando. Mas depois começam os filhos a dizer: "Oh pai, porque é que o menino ali do lado anda no St. Julian's e eu tenho que andar na escola pública? Porque é que ele vai para a neve e eu não vou?" E aos poucos, digamos, os trouxas vão deixando de ser trouxas neste sentido. Entenda-se, claro, está a ironia subjacente ao que diz o professor Silva Lopes e que eu mais ou menos estou a reproduzir. E, portanto, estas taxas muito elevadas são um desestímulo
e são, por outro lado, um sentimento de injustiça, se quiser, não tenho problema em dizer que me sinto completamente injustiçado pelo Estado português. Não no sentido de eu achar que pago poucos impostos. É evidente que eu estou muito melhor que a generalidade das pessoas atingidas pela crise. E até estou disponível para pagar mais. O que eu não estou disponível é porque eu só tenho, mas só, rendimentos de trabalho. E que as pessoas que ganham muito mais do que eu, enfim, lembra-se há uns tempos, quando um jornal fez um levantamento de quanto ganhavam os grandes patrões da indústria, o que é que declaravam o IRS, que essas pessoas paguem o mesmo IRS do que eu, é insultuoso. Maior fiscalização é o caminho? Reformulação dos serviços? Como é que vão ser melhores? Repare, a fiscalização, sim, com certeza, mas é um mito. Hoje em dia a fiscalização é bastante efetiva. Eu diria, aliás, enfim, eu tenho uma grande admiração pelo Dr. Paulo Macedo, acho que a passagem dele pela Direção-Geral dos Impostos alterou completamente a fiscalidade em Portugal, em vários sentidos, na eficiência que introduziu na máquina fiscal, também no ter conseguido divulgar uma ideia de cidadania fiscal. Hoje em dia é um fator positivo, a tolerância para com a fuga aos impostos é muito menor do que era antigamente. Eu diria que antigamente, de facto, quase que se era considerado esperto por não pagar impostos. Hoje já há alguma censura social sobre isso. Veja-se uma vez mais, digamos, a agitação que houve em torno da revelação dos rendimentos dos IRS de alguns dos principais empresários portugueses. E, portanto, digamos, hoje em dia as coisas são relativamente transparentes, são relativamente fiscalizadas. Agora, há um problema na construção do imposto, que é o das taxas liberatórias, que permite, digamos, que os rendimentos do capital paguem uma taxa fixa muito baixa. Muito bem. Costuma seguir com atenção as intervenções públicas do Bastonário dos Advogados, da Ordem dos Advogados? Eu diria que sigo com a maior das desatenções, mas elas são tão estridentes que por vezes não posso deixar de as ouvir. E, ora bem, vamos lá ver. Eu acho que o Sr. Bastonário tem uma característica que é, por vezes, tem razão em algumas questões, coloca as questões de uma forma que torna difícil alguém poder acompanhá-lo. E noutras questões, e designadamente numa que é muito sensível aqui neste espaço que estamos a falar, que é o de uma Faculdade de Direito, que é a terrível tendência corporativa para dizer já somos muitos, não entra mais ninguém, é, digamos, uma política totalmente inaceitável. Depois, digamos, a Ordem dos Advogados, e particularmente o Sr. Bastonário, responde com a ideia que os alunos são totalmente impreparados e tal nas universidades. Bem, eu não quereria falar por mim, mas esta é uma faculdade de juristas extremamente brilhantes a nível nacional ou internacional, tal como, pelo menos, as outras faculdades públicas, a Universidade Católica, a generalidade das universidades, das faculdades de Direito, têm uma grande qualidade. E a Ordem dos Advogados faz uma coisa um pouco, para mim, espantosa, que é, faz um curso, digamos, que acompanha o estágio dos candidatos à advocacia. E nesse curso, que deveria ser um curso eminentemente prático, e há de facto aspectos práticos, aspectos de ontologia profissional, que não são dados ou não são dados essencialmente nas faculdades, mas depois há toda uma série de outras cadeiras que são puras repetições do que foi dado na faculdade. E, francamente, com todo o respeito pelas pessoas que as dão, não sei quais são as credenciais especiais que têm para poder dar melhor do que os meus colegas que aqui deram. Eu estou à vontade porque a minha cadeira não é uma cadeira nuclear para esse efeito, mas, por exemplo, custa-me crer que alguém dê melhor cadeiras de Direito Civil do que dá o professor Menezes Cordeiro e assim sucessivamente. Consideraria, então, algumas alterações no acesso à profissão dos licenciados em Direito? Vá ver, nós temos aqui vários pontos de partida. É evidente que nós temos advogados a mais em Portugal, isso é uma evidência, mas estas coisas só se podem resolver pelo livre funcionamento do mercado. Ou seja, não é restringindo administrativamente, não é fazendo esse tipo de corrida de obstáculos para chegar à advocacia que se vai conseguir resolver o que quer que seja. É preciso que seja um mercado a selecionar quem são os bons, quem são os maus. Há uma coisa que me preocupa, que é, eu sou contra a existência de números clausos nas universidades, mas eles existem. E uma vez que existem, não sei se o Estado está a dar um sinal correto à sociedade quando admite um número clausus tão elevado para Direito. Todos os anos entram para o curso de Direito uns milhares de pessoas, porque o número clausus o permite. Portanto, eu não sei se nós estamos a induzir em erro os jovens
dando-lhes um sinal que aqui há espaço para estudarem. Mas isto é uma discussão infernal, porque pode sempre pôr a questão, mas as pessoas que querem aprender Direito não têm direito a aprender. E, por exemplo, eu gostava imenso que as pessoas viessem para Direito só pelo prazer de estudar Direito. Uma das coisas mais tristes que me aconteceu foi perguntar numa aula aos alunos, eu gosto de manter com eles uma conversa, e uma vez perguntei-lhes, olha lá, porquê é que vieram para o curso de Direito? Silêncio na sala, ninguém respondia. Estamos, porquê é que vieram? E tal. Em desespero, perguntei ao meu assistente que estava comigo na mesa e disse, então, eu sou doutor, porquê é que veio para o curso de Direito? Ele disse, porque queria ganhar melhor. Disse, veio porque queria ganhar melhor, está bem. Então, aqui na sala estão todos de acordo, todos. Finalmente houve uma estudante que disse, sou professor, parece que na outra turma que há um senhor velhinho que é reformado, que veio para cá só porque queria perceber melhor uns mecanismos e tal. Bem, eu não quero ser... Vamos lá ver, temos que perceber as coisas, temos que perceber que as pessoas têm que ter profissões, que é legítimo quererem ganhar dinheiro, que é legítimo terem uma posição social respeitável, mas que ninguém venha para Direito porque tem uma ideia de justiça, porque quer fazer uma sociedade melhor, porque quer qualquer objetivo desse género, faz-me impressão. Felizmente suponho que era uma turma excepcional, que as outras terão com certeza pessoas que vêm por outras razões para Direito. Peço desculpa, perdi-me um pouco, mas são temas que me fascinam. Considera que a melhor forma de organização da profissão em Portugal são as sociedades de advogados? As sociedades de advogados são, como sabe, um fenómeno relativamente recente, mas que se tem desenvolvido extremamente. De alguma forma, está-se a criar aqui dois nichos de advocacia, as sociedades de advogados, que são consideradas, e sou insuspeito a dizer isto, também tenho a minha própria sociedade, não tem a dimensão, digamos, de alguns navios de cruzeiro que para aí há, mas, portanto, também eu próprio recorri a esse sistema societário, que tem, obviamente, vantagens de um trabalho mais interdisciplinar, de cooperação mais intensa entre os advogados, permite outra resposta. Mas está-se a criar uma ideia na advocacia que há, digamos, se quisermos, uma advocacia fina, elegante, para o beautiful people, que são as sociedades de advogados. E depois que à margem disto há uns pobres rapazes de vão de escada que não servem para nada. Ora bem, isto para mim é uma imagem muito redutora e muito injusta para muitos advogados que continuam a exercer individualmente e com grande mérito. Eu, aliás, lembro-me de uma grande figura da advocacia portuguesa, que, aliás, já foi bastonário da Ordem até, e que, digamos, esse não fez, enfim, acho que posso dizer isto sem ser publicidade, é o Dr. Mário Raposo, um antigo Ministro da Justiça, e que não fez sociedade, e, portanto, a placa que tem é Mário Raposo, Escritório de Advogados. E ele acha, e com toda a razão, que aquilo tem outra dignidade, tem outro estatuto. Escritório de Advogados corresponde a uma versão tradicional de encarar a sociedade de advogados. Já é um modelo mais influenciado também pela cultura anglo-saxónica, aquelas ideias do Boston Legal, daquelas séries todas que a gente gosta tanto de ver, e eu também. Estamos a caminhar para o fim da nossa entrevista. Gostaria que me falasse um pouco de quem é o Dr. Paz Ferreira, para além da advocacia, do ensino, de coisas que se vê que o apaixonam. Teve uma costela jornalística. Como é que é o Dr. Paz Ferreira, para além da advocacia? Esse é sempre o tipo de resposta difícil de ser o próprio a dar. Preferiria que alguém a desse por mim. Se posso dizer o que é que me interessa, o que é que me entusiasma, de que é que eu gosto, como diz que estamos a caminhar para o fim, tenho alguma dificuldade, porque gosto de muitas coisas e muitas coisas me entusiasmam. O que é que eu gosto muito? Gostei muito de ser jornalista. Acho que é uma profissão fascinante e extremamente responsabilizante. Eu diria que ser advogado, obviamente, é responsabilizante, ser professor é responsabilizante, ser jornalista também é. A capacidade que um jornalista tem nas suas mãos de contribuir para uma sociedade melhor ou pior, para a verdade ou para a mentira, é enorme. Pronto. Hoje em dia, que eu tenderia a dizer, infelizmente, já não sou jornalista, o que não quer dizer que não acho que felizmente sou outras coisas, mas ficou-me sempre essa tristeza. O que é que me interessa mais? Interessa-me mais criar, como é que é dizer, um nível de empenho cívico
mostrar, trabalhando na universidade, por exemplo, mostrar aos alunos que é possível empenharmos em grandes causas, o que não significa tomar posições partidárias, significa termos posições sobre a sociedade. Por exemplo, nas questões europeias, de que lhe falava há pouco, tenho organizado e com grande custo pessoal, muita gente me diz muitas vezes, mas meu Deus, não tem um escritório, não precisa de ganhar dinheiro, porque é que anda a fazer aí tantas coisas em que não ganha nada? Não, ganho a minha satisfação pessoal. Se eu discutir as questões da integração europeia, se eu levar as pessoas a pensar, eu fico feliz. Depois há coisas que eu gosto loucamente, uma delas é o cinema. Eu gosto tanto de cinema que não tenho explicação. O cinema faz a felicidade da minha vida. E uma das coisas que me alegra muito é recentemente ter visto alguns filmes portugueses extraordinários. O Tabu, do Miguel Gomes, claro está, O Sangue do Meu Sangue, do João Canijo, são filmes extraordinários. E isto para lhe dizer uma coisa, uma das raras coisas positivas que eu encontro neste país é a força dos nossos criadores. São os nossos cineastas, são os nossos encenadores, são os nossos músicos. Os nossos músicos são extraordinários. Infelizmente, morreu o Bernardo Sassetti. Infelizmente, um pouco antes tinha morrido o Fernando Lopes. O Fernando Lopes, enfim, de quem eu era muito amigo, mas apesar de tudo, tinha 76 anos, foi mais normal. Agora, a morte do Bernardo Sassetti, com pouco mais de 40 anos, foi um pouco como morrermos todos. Foi a entrevista com o Dr. Eduardo Paz Ferreira. Voltaremos para a semana com mais um Direito a Falar. Boa noite.